trabalhos. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Você fala disso aqui. Não, eu não vou falar. Não. André Luiz Rezec. Cipriano. Caio Monteiro. Carlos Antônio Alves. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido Anastácio. Luiz Humberto, presente. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva. Videlson Leite Júnior. Atenção, senhores vereadores. Cipriano, doutor Guilherme, doutor Otávio, Leandro, André, doutor Munir. Vamos retornar aos trabalhos e dizer que não houve um consenso, embora teve a tentativa da presidência, da liderança do prefeito, de todos os vereadores, mas projetos que chegam no último momento aqui na Câmara gerou essa discussão e cada comissão teria que dar o parecer. Doutor Otávio, doutor Leandro. Johnny Leite. Acabou. O projeto não vai entrar mais em pauta hoje. Acabou. Vai? Não, vamos... Porque veio votar. Se viesse isso aqui, eu não assinava, não. Nós vamos, dando continuidade, nós já votamos em englobamento da matéria. O primeiro secretário procederá à leitura do número das propositoras. Ô, Kiko, vamos lá, Juninho. Procederá à leitura do número das proposituras. Os vereadores que desejarem destaque, os façam no momento oportuno, utilizando-se para tal os microfones. Relação de requerimentos. Requerimento número 635/2009. 636. 637. Destaque. 638. 639. Destaque. 640. Destaque. 641. Destaque. 642. 643. Destaque. 644. Destaque. 645. Destaque. Ô, Reginaldo, perdão, o 646, 3 não. 3 não. 3 não. 4 e 5. Isso. 646. Destaque. 647. Destaque. 648. Destaque. 649. Destaque. 650. Destaque. 651. Destaque. 652. Destaque. 653. 654. Destaque. 655. Destaque. 656. Destaque. 657. 658. Destaque. 659. 660. Destaque. 661. Destaque. 662. Destaque. 663. Destaque. 664. Destaque. 665. Destaque. 666. Destaque. 667. Destaque. 668. 669. 670.
670. Destaque. Relação de indicações. 107/2009. São essas proposições, senhor presidente. Conforme acordado na penúltima sessão ordinária, a sequência da discussão dos requerimentos será por ordem alfabética. Está em discussão o requerimento 670/2009 do vereador André Luiz Rezec. Está em discussão. Com a palavra o autor. Você vai assinar? Eu coloquei ele em cima. Senhor presidente, senhores vereadores, o assunto até é interessante, Casa Popular, do requerimento, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento, ele é a segunda vez que eu apresento. Ele é uma cópia de um requerimento apresentado no ano passado. E o objetivo do requerimento é saber quantas casas já foram construídas para família carente. Um assunto que vira e mexe vem, aqui se acusa a oposição, às vezes, de barrar as casas populares, e já aprovou vários, diversos, a campanha eleitoral se falava de várias casas populares, que já tinha entregue mais de 2 vezes, e sempre no papel diz que nenhuma. Então estou perguntando novamente aonde construiu as casas e para quem foi entregue. Porque eu sou vereador, eu não conheço nenhuma entregue ainda não. Então eu gostaria de saber, se tiver, volto na tribuna como líder para ler o nome dos beneficiados. Só isso. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 670/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador André Luiz Rezec. Estão em discussão os requerimentos 665/2009, 666/2009 do vereador Cido Cipriano. Estão em discussão. Com a palavra o autor, Cipriano. Precisa, Cipriano? Não. Obrigado, senhor presidente. Novamente, boa noite a todos. Vamos dar uma acalmadinha nos ânimos. Eu vou aproveitar aí um minutinho, senhor presidente, só para poder, não tive pela ordem, né? Não podia falar nem como líder, só para dizer que, a partir da semana que vem, na outra, o povo da Vila Rios, da Vila América, dentro do seu projeto lá, vai também, né? Vai ter uma escolinha de futebol lá com 2 professores dando aula no campo do Vila Rios, se Deus quiser, tá certo? O primeiro requerimento, que é o 665, eu acho que todos vocês, vereadores, a população, já sentiram o retorno das crianças pedintes no centro da nossa cidade. E isso nos entristece muito. Crianças e adolescentes perambulando pelo centro da cidade o dia todo, pedindo esmolas, para, muitas vezes, infelizmente, transformar isso em droga. Recentemente, de frente, não foi no centro, eu fui parado por um adolescente, até todo mundo, se falar só o jeito que ele faz com você, ele chega, parece um santinho embaixo assim, e sempre é para inteirar o arroz, e eu não sabia, e eu falei, então R$10, vai ali no mercado e dá para você comprar um pacote de arroz. Uma pessoa veio rapidamente e falou assim, você acabou de dar uma pedra de crack para esse menino. Eu falei, por quê? Ele fica o tempo todo pedindo aqui e depois vai comprar crack. Eu tive a paciência de chegar nos meus alunos e falou, espera alguns minutos que eu vou ali. E fui seguindo. E ele foi parar lá no jockey, num traficante lá, e exatamente isso, comprar uma pedra de crack. Então, nós verificamos, e eu fiz uma pesquisa, eu verifiquei, que várias cidades estão fazendo campanhas para que nós tiremos essas crianças da rua, pedindo esmola, para que nós paremos de dar esmolas, e a gente pede à população, que muitas vezes parece que dói o coração, a gente fica com a vontade de dar alguma coisa para essas crianças, que não façam isso. A partir do momento que você dá uma moeda para uma criança que está pedindo uma esmola no centro, a partir do momento que você faz isso,
você está tirando essa criança da escola. Porque a criança, para ela, se ela consegue 4, 5 reais, mesmo que não seja para droga, mesmo que seja para uso dela próprio, se ela consegue 4 ou 5 reais naquele dia, e ela não está acostumada com o dinheiro, aquilo é melhor do que estudar para ela, naquele primeiro momento. Porque estudar para ela não vai ganhar nada na cabecinha dela. Os incentivos são muito grandes. Hoje o pai, a mãe, o professor dá bronca, o traficante passa a mão na cabeça. Então é diferente, ele acaba sentindo uma certa facilidade. E depois que essas crianças, muitas vezes, são jogadas nas drogas, infelizmente não sai. Nós estamos cansados de ver meninas de 12, 13 anos, infelizmente, se prostituindo a troco de uma pedra. E nós começamos, infelizmente, e eu estou fazendo esse requerimento, solicitando à população, solicitando ao prefeito, solicitando à Secretaria de Promoção Social através da Célia, solicitando ao Conselho Tutelar. Nós vamos ter uma renovação no Conselho Tutelar, alguns retornarão também, aqueles do Conselho Tutelar que estiver escutando, que se juntem e façam uma campanha contra essas esmolas. Que nós passemos a fazer colaborações, e nós podemos fazer colaboração através do nosso imposto de renda. Parte do nosso imposto de renda nós podemos passar para ele, para a educação, que é muito mais importante, para a campanha educativa, para a campanha de criança, orientar a criança para o trabalho, para um trabalho futuro. É isso que vai dar o futuro, não é uma esmola que vai dar futuro. Olha lá, um dos maiores desafios a serem enfrentados pelo poder público é o atendimento a crianças e adolescentes explorados por seus pais e terceiros, que muitas vezes tem pais atrás disso. Né? Encontrando uma situação de risco pessoal, social e, em especial, aqueles que se encontram nas ruas pedindo esmola ou vendendo pequenos produtos ou objetos. A Constituição Federal, no artigo 227, fala: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta, pedir por gentileza, está atrapalhando um pouco a leitura, né? Prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Os conselhos municipais de direitos da criança, do adolescente, em todo o Brasil, vêm demonstrando intensa preocupação com a utilização de crianças e adolescentes na mendicância. Existem pessoas que usam crianças e adolescentes para pedir, né? Pode passar, por favor. Olha, ali, olha, são crianças que pediram esmola e depois cheirando cola. Olha, a criança vendendo alguma bala nos faróis. Já está começando a acontecer conosco aqui. Em 2006, aqui em Barretos, houve uma campanha: ajude a criança e o adolescente, diga não à contribuição em dinheiro. Só que, infelizmente, foi uma campanha feita em 2006, parece que foi dar uma esfriada, e começam a retornar essas crianças e adolescentes no centro. E ele, olha, gente, tenham certeza disso, até, eu não me lembro, parece que foi o Dr. Caio que me disse isso, eles perderam até um pouco da noção que ele chega em você na rua, na 20, e pede para você, você dá. Ah, não, foi o Milton que falou isso para mim, né, Milton? Ele deu R$1 para a criança na 20 ali, com a 21. Ele chegou na 17, estava na 17 com a 18, alguns minutos depois, a mesma criança, adolescente, pedindo para ele, não sabia para quem está pedindo. Tá certo? O maior patrimônio de uma nação é o seu povo. E o maior patrimônio de um povo são suas crianças e adolescentes. Então, nós, a partir do momento que você dá uma esmola, você está incentivando a isso. E nós precisamos mudar esse mecanismo. E a educação, existe vaga na escola para todas as crianças assim, em Barretos. Nós não temos esse problema de vaga nas escolas. Existem programas que fazem as crianças a ir no horário diverso para a escola, que é o Futuro Certo. Tem vários futuros certos aí. Tá certo? Até esse convênio, esse trabalho que está sendo feito lá no Vila Rios, de escolinha de futebol que vai ter, é um projeto junto com o Futuro Certo Vila Rios, que vai tirar essas crianças da rua para uma prática esportiva. Não é para formar atleta, não, viu, gente? Não é para formar futuros jogadores de bola, não. É para a criança ter alguma coisa para fazer. Esses dias, eu não estou falando aí, se você acha que você tem que dar uma esmola para uma pessoa que é grande e tal, está ali pedindo, você acha que precisa mesmo, tudo bem. Mas é criança e adolescente que eu sou contrário. Eu sou contrário, extremamente contrário a isso. Tá certo? Por quê? Nós temos ali um senhor que fica na frente da caixa, a gente sabe que ele precisa. Nós temos uma senhora deficiente que fica na 21 ali com a 20,
quase sempre na sua cadeira de roda, que necessita, tudo bem. Mas às vezes usa criança. Esses dias, eu saindo de frente ao Banespa, tinha uma senhora sentada no chão com uma criança no colo. Pela voz, pelo jeito de falar, era cigano. Ela pegou de dentro do bolso uma receita toda amassada. Ô, moço, ajuda a comprar essa receita aqui para o meu filho? Como eu sabia como é que era, eu peguei a receita e olhei. Diclofenaco 50. Qualquer postinho tem, né? Não tem, doutor? Diclofenaco 50 fácil. E o preço? R$6 custa. Né? O genérico, né? Eu peguei da receita e vou lá buscar. Eu peguei, fui na farmácia, tem uma farmácia ali próxima, né? Comprei o remédio, peguei a receita, dobrei, coloquei no bolso e entreguei o remédio para ela. E a receita, moço? Falei, não, a receita, agora tem uma nova lei que quando você compra o remédio, a receita fica presa na farmácia. Não fica, né? Não, eu quero minha receita. Falei, não, mas tá aqui, só não queria o remédio? Está aqui o remédio, comprei para a senhora. Não, eu quero a receita. Não, aqui está o remédio. Não, então o senhor volta lá na farmácia, entrega o remédio de volta e me traz a receita. Então a receita era uma desculpa para pedir. E aquela criança no colo chorando. Infelizmente, existem pessoas que alugam crianças para isso. Crianças pequenas para isso. Então nós precisamos acordar para isso. Eu estou pedindo isso hoje e vou reforçar esse pedido posteriormente, para que haja uma campanha de massa para isso. As nossas crianças, nossos adolescentes. A semana passada, eu brigava por quê? E foi passado, graças aos vereadores, a gente agradece, né? O projeto contra a violência nas escolas. E eu quero que volte essas crianças, que essas crianças estejam na escola. 13, 14 anos é lugar de criança na escola, aprendendo. Teve uma estagiária que fez um trabalho da seguinte forma. Ela falou que ela ganhava R$400 por mês de estagiária. E ela era estagiária de psicóloga. Aí ela pegou e falou assim, ficou num farol lá em Ribeirão Preto, parada, verificando. Ela calculou o seguinte, a cada 60 segundos, o farol ficava parado 30 e andava 30. A pessoa ia lá correndo e pedia esmola, uma moedinha, dá uma moedinha, dá uma moedinha. Ela falou assim, se cada um desse 10 centavos por cada um, se um desses parados ela pegasse 10 centavos, no final do dia, ela ganharia R$48 por mês, o que daria um valor de R$1.200 por mês, mais ou menos. Por dia, o que daria R$1.200 por mês. E ela ganhava 400. Ela chegou e falou, depois de tudo a tese entregada, ela chegou na pessoa, quanto você ganha por mês? De 3 a 4 mil, a pessoa falou. Porque um dava 50, dava 40. Então, gente, as crianças não, pelo amor de Deus, pode doer o coração. Se pedir um lanche, alguma coisa para você, dê a espécie que ele quer comer, alguma coisa. Mas não dê dinheiro, não, porque nós vamos estar incentivando a criança a ir para a droga. Tá certo? E eu peço o apoio de vocês, eu peço o apoio do prefeito e de todo mundo que está envolvido aí, inclusive a CIB. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 665, 666/2009, de autoria do vereador Aparecido Donizete Cipriano. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 665 e 666/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Já aprovados por unanimidade os requerimentos do vereador Cipriano. Está em discussão o requerimento 667/2009 do capitão Carlos. Está em discussão. Com a palavra o autor, capitão Carlos. Vai precisar do requerimento? Senhor presidente, senhores vereadores, representantes da imprensa, munícipes que nos acompanham, munícipes que acompanham pela TV Barretos, funcionários dessa casa. Senhor presidente, eu vou ser breve, mesmo porque o assunto que eu vou falar aqui nós já debatemos bastante, nós já falamos muito a respeito, é com relação à atuação da Polícia Militar, com relação à 4ª Companhia, e da mesma forma que nós viemos aqui para dizer que discordava do local em que foi instalada essa 4ª Companhia, nós estamos trazendo aqui a notícia de que conseguimos 50% do valor para a construção de uma companhia padrão, muito bem instalada, com as dependências necessárias. Hoje ela custa R$260 mil. E nós conseguimos, através de uma emenda, uma promessa de emenda parlamentar ainda para esse ano, através do deputado Major Olímpio, o valor de 50%, ou seja, R$130 mil para fazer esta companhia.
num local adequado, num local onde realmente o índice criminal é bastante elevado. E nesse requerimento eu estou solicitando ao prefeito municipal, à prefeitura, para que a mesma tenha, se ela tem condições de bancar os outros 50%. Porém, quero deixar bem claro que questão de segurança pública é uma questão, no caso de Barretos, eu acho que é uma questão urgente. Fica aqui o convite também para os vereadores, caso algum vereador consiga também esses 50% através de emenda parlamentar, será muito bem-vinda para a construção dessa companhia. E fico triste, ao mesmo tempo, porque já tenho uma notícia que a quarta companhia possivelmente não continuará em Barretos. Isso é uma notícia que chegou, não está confirmado, mas que essa companhia possivelmente irá para Guaíra. Não acredito, mesmo porque, se o comando tomar uma decisão dessa, e de mandar tirar a companhia que já está instalada em Barretos e mandar para Guaíra, vai mostrar mais uma vez que realmente o comando não está ajudando, não está sensibilizado com a segurança de Barretos. Porque nós sabemos muito bem, né, a necessidade que Barretos está tendo com relação à melhoria em termos de segurança. Pois não, quer uma parte? Obrigado pela parte, vereador Capitão Carlos. Este vereador já fez um requerimento para o Executivo para ver se há possibilidade da doação de uma área realmente para a construção da quarta companhia. Já está no Executivo e a informação que Vossa Excelência teve, até então eu também não obtive, não. É questão que a quarta companhia vai para Guaíra. Eu vejo a informação que tenho, que parece que tem uma verba já disponível, independente dessa emenda que Vossa Excelência está pronunciando, junto à própria segurança pública. Acho que tem uma verba já disponível para isso. Essa é a informação que eu tenho. Portanto, só está faltando o Executivo doar a área, ver uma área específica para a construção da quarta companhia, e assim vamos até economizar essa emenda de Vossa Excelência. Muito obrigado. Olha, antes de dar a parte, só complementando isso, eu confesso que antes de Vossa Excelência entrar com esse requerimento solicitando terreno, eu tinha abordado esse assunto pessoalmente com o prefeito no gabinete, e ele sensibilizado disse, olha, nós temos sim, interesse de fornecer um terreno no local adequado, vamos sentar junto com o comandante, vamos sentar com a Câmara, né, com as pessoas, vamos ver o melhor local e nós temos condições de atender sim. Porém, eu acho que a verba nunca é demais, mesmo porque nós temos que pensar que não é só fazer o prédio. Se nós conseguirmos, o que eu estava dizendo, tem 50%, mas se tiver essa verba, nós podemos utilizar essa outra verba para equipar a companhia. Porque depois do prédio pronto, se não tiver equipado com sistema de comunicações, móveis, não tem como utilizar. O que eu acho é assim, quando o filho é bonito, todo mundo é o pai. Está de parabéns. E eu quero que todo mundo realmente abrace e que esteja ajudando para que nós resolvemos esse problema, porque o problema não é meu, né? O problema realmente é dos munícipes, principalmente quando precisa da viatura. Vossa Excelência está de parabéns pelo requerimento e eu tenho certeza que não importa de onde vem a verba, o problema é resolver a situação. E tem outra notícia melhor também, é informação. Eu não posso dizer que está acontecendo. Da mesma forma que a companhia vai para Guaíra, eu estou dizendo, fui informado, né, extraoficialmente, mas não tem nada confirmado. Mas eu tenho informação que Barretos e a região estará recebendo um contingente de novos policiais, aumentando o efetivo. Olha que coisa maravilhosa. Se nós abordamos, se nós falamos do assunto, e se o comando, junto com o governador, sensibilizou e está aumentando o efetivo, nós fizemos nosso papel, estou tranquilo. O Carlão tinha pedido a parte, depois... Obrigado, capitão. Parabéns pelo requerimento. Mas agora o senhor me deu uma notícia triste. Eu fiquei agora preocupado, porque se tem a verba para construção, se o terreno, o prefeito está disponível a doar, e se essa companhia não vai ficar em Barretos, me preocupou realmente. Então, o que eu sugeriria era que conclamar aqui os nobres para que fizesse um requerimento ao comandante da Polícia Militar, não só para permanecer essa companhia, como também trazer uma outra para que seja instalada em Barretos. Obrigado. Pois não. Eu quero dizer a Vossa Excelência que esse requerimento meu,
nós estamos acrescentando uma pergunta aí a mais, né, do requerimento anterior, requerendo ao prefeito para que o mesmo possa estar fazendo um contato com a instância superior, com os órgãos competentes, realmente para alavancar e não deixar a gente perder essa companhia, porque realmente seria um tiro no pé, e quem vai sofrer com isso é quem realmente precisa da segurança. Pois não, vereador Cipriano? Só para dar ênfase que eu recebi hoje a visita de um policial de Barretos, que trabalha na cidade de Altair, que infelizmente está sofrendo também, desgastando com esse negócio de efetivo, né? Tomara que melhore o efetivo mesmo. E dizer que esse trabalho aí para a companhia, nós temos que trabalhar junto mesmo para poder que ela fique em Barretos, já que foi designada para Barretos, que agora fique em Barretos. A princípio, me desculpa a sinceridade, né? A quarta companhia para Barretos não trazia benefício nenhum, só era prejuízo, porque não aumentava o efetivo em nada. Nós estávamos dividindo a comida entre duas casas. Isso nós estávamos fazendo. Tinha uma casa, comia um tanto de gente, nós começamos a dividir a comida. Só que agora já está aqui, vamos lutar para que fique aqui, né? Tá certo? Que seja construído ali no Dom Bosco, na entrada do Barretos 2, ali que seja o melhor lugar. Mas conta com todos juntos para nós conseguirmos isso aí, né? E não é só a população que sofre, o policial sofre. Por quê? Porque esse negócio de efetivo está sobrecarregando, está sendo sub-humano para eles. Olha, encerrando, eu quero deixar bem claro o seguinte. Quando nós fizemos o primeiro requerimento fazendo aquela denúncia, é uma denúncia séria. Isso não quer dizer porque a companhia vai continuar aqui, que nós vamos fazer o prédio no local adequado, que nós vamos esquecer a inicial, de maneira alguma. Como eu disse, o que foi feito de errado para trás, isso tem que ser apurado sim, e responsabilizar quem fez. Então, estou aguardando que a comissão chegue, que eu possa ser ouvido, vou dar meu depoimento, doa quem doer. Agora, eu acredito que o bom senso tem que perdurar. Eu acho que ninguém vai dar um tiro no pé e levar assim para um lado do pessoal e falar, bom, já que está criticando, vão tirar a companhia de Barretos. Eu não acredito nisso. Mas se acontecer isso, finalizo, senhor presidente, dizendo o seguinte, se isso acontecer, fica aquela frase que eu disse aqui, que realmente... Aí nós podemos dizer que é verdade, que a Polícia Militar é um Estado dentro do Estado, o comando faz o que quer e ninguém faz nada. Só isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou colocar em votação. Vou colocar em votação o requerimento. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 667/2009 do capitão Carlos. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. É aprovado o requerimento 667/2009 por unanimidade. Pela ordem, doutor Kiko Miziaro. Senhor presidente, com relação ainda ao projeto da Zona Especial de Inclusão Social. Interesse social. Interesse social. Eu já havia me pronunciado aqui que votaria, assinaria o projeto, mas depois houve um certo desencontrar ali dentro da nossa reunião, e depois eu realmente fiquei posicionado a não assinar o projeto. E quero dizer a Vossa Excelência, como quero dizer a todos os outros vereadores, que foram algumas ponderações feitas pelo vereador André Rezec, pelo vereador Leandro Anastácio e pelo vereador Otávio Garcia. E que eu mudei meu posicionamento com relação à assinatura, porque eu entendo que isso poderia vir a ser, de alguma forma, não acreditada, mas pode ser que venha a ser alguma coisa prejudicial a alguma pessoa, e longe de qualquer um de nós esse tipo de intento. Então, o projeto há de entrar hoje nessa casa, em que pese algumas coisas que eu não gostaria de citar, mas uma só que eu gostaria de cobrar de Vossa Excelência, de que eu sei que não é responsabilidade de Vossa Excelência isso, não foi Vossa Excelência que trouxe o projeto à casa, mas eu gostaria de cobrar de Vossa Excelência que não ocorresse mais esse tipo de episódio, sem que nós tenhamos o direito de ler o projeto. Votar numa coisa que a gente pode acreditar que seja de enorme interesse social, pode ser benéfico no sentido do cumprimento do papel social que nós exercemos, mas esse não é nosso papel primordial. Nosso papel primordial é de legislar, elaborar sobre leis. E é por isso que eu solicito isso de Vossa Excelência, que sei que tem conduzido os trabalhos da Casa de forma extremamente exemplar. Não há críticas a Vossa Excelência, só que há um pedido da minha parte, como há dos outros membros das outras comissões,
de que projetos que tenham um caráter de urgência, e esse não tem, mas que viessem com caráter de urgência, que passassem realmente, primeiro, pelo crivo de Vossa Excelência, de julgar que realmente são de emergência. E, segundo, nos dar a oportunidade de ler o projeto, de avaliar o projeto. Então, e a gente vem criticando isso muito com relação à atual administração, que não, já no mandato passado exercia exatamente esse tipo de posicionamento. Achava que era urgência, que ia perder algum tipo de benefício, que a Câmara teria que aprovar naquele dia, e não é nada disso. E eu gostaria de solicitar que não ocorresse esse episódio novamente, porque nos coloca numa situação muito ruim. Cada um de nós que temos que pensar, acima de tudo, na legalidade das nossas atitudes. Se nós tomarmos uma atitude que possa vir a ser juridicamente questionada, nós todos passaremos a ser incluídos no rol dos réus, coisa que nenhum de nós quer. Para isso, então, eu solicito de Vossa Excelência um posicionamento ímpar, como Vossa Excelência tem tido, mas duro, no sentido de que nós possamos ter a tranquilidade de apreciação de um projeto. Em cima da hora, é difícil para qualquer um de nós, por mais inteligente que seja, por mais culto que seja. Obrigado, senhor presidente. Eu entendo as suas colocações, que eu até agradeço o seu posicionamento, mas eu entendo, na condição de presidente, se as comissões não deram os pareceres, a presidência não coloca em pauta. Isso aí depende mais das comissões do que da própria presidência. Não foi um pedido da presidência em função disso aí. Isso aí é... Eu também quero ressaltar à população que aqui é um parlamento, existem os embates, os debates, isso é natural do parlamento. Tá? Existem opiniões contrárias, opiniões que divergem, mas, acima de tudo, o que está tendo nessa Câmara, doutor Kiko, é o respeito de um para com o outro. Isso aí eu percebo que, embora existam as divergências, mas o respeito está tendo a predominância dentro dessa casa. E volto a reiterar o pedido de agradecimento, não porque o presidente pediu, alguém pediu, mas porque Vossa Excelência ressaltou a importância do projeto e, através de Vossa Excelência, através dos demais, o projeto vai entrar em discussão hoje, na noite de hoje. Veja bem, eu até no final da sessão ia comentar com relação à palavra de líder, com relação à palavra pela ordem. Eu acho que nós temos que estar, a partir da semana que vem, vai ter uma circular em cada mesa, tá? Porque a presidência, embora quer acatar todos os pedidos, mas a gente fica numa situação difícil. Vossa Excelência está pedindo pela ordem, porque aí a gente vai pedir para que se baseie em termos de artigo, regimento, porque assim é mencionado no regimento interno. Senhor presidente, eu pedi a palavra pela ordem pela primeira vez e confesso que não tentei, em outros momentos, entendendo que nós estávamos num momento de discussão, de entendimentos, e isso aí veio ocasionar no que aconteceu agora com o posicionamento do Kiko, do André, do Leandro, quando veio essa casa, do Miltim, que não, a oposição não é aquela oposição burra, mas é a oposição pelo lado até democrático que existe normal, situação-oposição. Nós entendemos que a intenção nossa aqui da casa, nós vereadores, é tentar amenizar a situação que vem ocorrendo nesse assunto tão importante, que é a conquista dessas 980 casas, porque, como foi falado pelo Juninho, nós vimos na prefeitura filas enormes de pessoas que questionam nós diariamente no sonho de ter uma casa própria. Isso é importante. O que eu fiz, uma matéria agora recentemente na Câmara, até na mídia, tentando tranquilizar a população no sentido de que todo esse cadastramento que está sendo feito pela prefeitura, que seja feito de uma forma tranquila, calma, não no desespero como a gente está vendo ocorrer. E, quanto ao critério da escolha daqueles que serão selecionados, é importante a gente aqui ressaltar, Paulo Correia. Por isso, como presidente, eu quero dizer que a minha preocupação é essa. As pessoas cobram e preocupam em saber como serão os critérios, e nós sabemos que está sendo feito um trabalho na prefeitura com relação à escolha, aos critérios sociais, de necessidade de todos aqueles que vão se inscrever para que sejam contemplados. Agora, quando a gente consiga, com esse projeto, mudar essa área social, entendemos que as coisas estão tramitando, porque o mais importante de tudo isso não é a conquista das 980 casas, é o local para se construir essa casa. E a administração está dando todo esse respaldo. Tá, vamos até pela ordem. Tá.
Só para esclarecer, senhor presidente, porque às vezes eu fico como chato aqui, não ligo de ser chato, não. Certo, você, né? Mas o que está se discutindo hoje aqui não é se vai declarar de interesse social a área. Primeiro, a área não é da prefeitura, o projeto não é da prefeitura. O projeto é um projeto particular que vai entrar para o governo, que precisa disso para pedir para o governo federal para entrar numa disputa para ver se vai sair. Então, quando a gente fala, a gente tem que se ater realmente ao que está acontecendo, não à venda de ilusões. Obrigado, senhor presidente. E vamos encerrar esse assunto, que vai entrar em pauta, vai ser votado. Eu acho que o mais importante é isso aí. Estão em discussão requerimento 637, 639, 640, 641/2009, de autoria do vereador Carlos Henrique dos Santos, Carlão do Basquete. Estão em discussão. Com a palavra o autor, Carlos Henrique dos Santos. Você precisa, Carlão? Senhor presidente, senhores vereadores, hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com o requerimento 641, que faz aqui um pedido ao senhor prefeito que possa implantar a coleta seletiva de lixo no município de Barretos. Nós sabemos que hoje 75% do lixo do aterro sanitário é reciclado. Pode ser reciclado. Mas muitas vezes, por não ter uma coleta programada, isso não acontece. E os aterros ficam aí sobrecarregados, correndo risco aí de contaminar o solo e o lençol freático da nossa cidade. Então, pensando dessa forma, foi que eu elaborei esse requerimento e perguntando da possibilidade de estar implantando essa coleta seletiva. E mais, o requerimento fala de que os munícipes possam realmente colocar os seus lixos separados na rua para ser coletados em dias diferentes, alternados. E que esse lixo reciclado, esse material plástico, esse material vidro e assim por diante, possa ser levado até as cooperativas que se cadastrarem no programa para assim serem beneficiadas o tratamento, dando realmente o destino certo para o lixo que pode ser reciclado. Então, eu espero que realmente o senhor prefeito possa estar implantando essa coleta seletiva. Se assim não for feito, eu já estou estudando aqui nessa casa um projeto de lei para que possa ser obrigatoriamente, junto com o plano diretor prevê esse benefício, e a gente está realmente estudando a possibilidade, vereador Cipriano, para poder tomar realmente um posicionamento. Porque a gente está falando de 75% do lixo de Barretos. Isso está indo para o aterro, e esse 75% desse lixo pode ser reaproveitado. Está sendo enterrado, jogando fora. Então, realmente, nós temos que atentar para isso e discutir realmente projetos aqui igual a este. Então, eu queria contar realmente com a colaboração de todos aí quanto a esse requerimento. O outro requerimento é com relação ao túnel que dá acesso ao São Francisco, né? Nós sabemos que recentemente foi aprovado uma emenda, né, para que possa ser beneficiado o São Francisco com asfalto, a qual eu fui feliz e votei favorável, e espero que aí em breve esse bairro possa ser contemplado aí com asfalto. Porém, o requerimento que está em questão, é o 637, fala da possibilidade da retirada daquele túnel que dá acesso ao São Francisco. Eu acredito que aquele lado da cidade vem sendo prejudicado há muito tempo. Então, esse requerimento, ele é para que seja feito ali um viaduto ligando a parte aqui central da cidade até aquele bairro. Com isso, nós vamos valorizar o São Francisco. Eu acredito que fazendo dessa forma, sem ser por túnel, né? Porque ali a gente sabe quando tem enchente, aquilo ali inunda de água, pedestre não passa, carro não passa, e um viaduto ali iria valorizar aquele bairro. Um viaduto ia dar cara nova para Barretos. A cidade até poderia crescer para aquele lado. E hoje está aí, o São Francisco sendo beneficiado com asfalto, e eu aproveitei
com esse requerimento, doutor Francisco, pedir que fosse a TEB solicitada a possibilidade dela estar executando também, junto com a Prefeitura, esse projeto do viaduto que liga Barretos ao São Francisco. Carlão, seria uma sugestão ao seu requerimento, muito oportuno, que fosse encaminhado também à Secretaria de Transportes, através do Governo do Estado, também para que fazer um adendo nessa, se Vossa Excelência me autorizar. Eu autorizo, senhor presidente, porque eu acho que o São Francisco vai ser muito beneficiado se fizer um viaduto ali. Vai dar cara nova àquele bairro. E a Artesp, né? Embora a Artesp é só em questão de fiscalização, mas dá ciência a Artesp também. Eu acato, sim, senhor presidente. Então, tá. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, numa das sessões passadas, eu falei da necessidade, da vergonha que era a entrada do São Francisco. Tá certo? Falei de um trevo, mas muito bem pensado e muito oportuna o seu requerimento. E realmente tem de fazer. Tem de fazer para integrar esse lado da cidade dentro da cidade. Porque hoje, na parte da manhã, nós fomos para Araraquara e saímos em torno de 7 horas da manhã. Havia meio São Francisco na pista. E pular de lá, bicicleta, e uma loucura. Então, a tendência, cada dia que passa, é aumentar a possibilidade de alguém ser abalroado lá e ocorrer acidentes. Então, é muito oportuno o seu pedido. Realmente, eu sinto que o São Francisco, ele de certa forma, foi prejudicado, vem sendo discriminado até. Ali os bairros, o terreno estão sendo desvalorizados pelo acesso, pela forma de acessar aquele bairro, ser um acesso por túnel ali, sem qualquer... E a gente percebe que em cidades grandes, hoje, é normal, os viadutos, né, fazem parte já da cidade. Isso vai valorizar e eu conto com o voto de todos. Tem a parte. Obrigado pela parte, vereador. Hoje à tarde, hoje era por volta das 17 horas, estava chovendo. E eu estava ali naquela esperada Avenida Ademar de Barro, né, eu não posso deixar o pessoal a pé. E hoje a TV Barretos estava presente. E amanhã, se não saiu hoje à noite, deve sair amanhã na parte do dia, que lá só atravessava de canoa mesmo. Realmente, Vossa Excelência foi feliz e espero que isso venha à tona realmente. E terá o apoio de todos. Muito obrigado. Com certeza. Eu fico feliz de todos terem acatado. E a gente sabe da necessidade que é o viaduto ali para ligar a cidade ao São Francisco. Próximo requerimento, porque já está esgotando aqui o tempo, faz menção ao requerimento 639, quanto ao recapeamento de asfalto da Messias Gonçalves. Nós sabemos que realmente essa Câmara vem pedindo, e realmente o recapeamento saiu em parte dela, né? Na verdade, o que esse requerimento está questionando é que o asfalto da Messias Gonçalves ele ficou interrompido, ele parou, ele paralisou no meio da Avenida São Francisco. Então, a gente percebe que a parte da Messias Gonçalves, a Messias Gonçalves ela ficou prejudicada ali, da metade do trecho para cima, e que realmente a verba saiu. Então, nós queremos realmente saber se a obra está paralisada ou se ela foi concluída. O requerimento é para que ela possa ser concluída o recap da Messias Gonçalves até o Barretos 2. Esse requerimento está sendo encaminhado ao senhor prefeito. E o último, para encerrar, faz aqui referência, né, mais uma vez, às categorias de base do Barretos, né, como eu tinha mencionado no meu projeto de lei, da consciência esportiva, né, da necessidade de fazer essa lei que foi aprovada, e quero agradecer a todos aqui pela colaboração e entendimento de criar em dia 19 de fevereiro o Dia da Consciência Esportiva na cidade de Barretos, para que todos aí possam se movimentar, mudar os hábitos, alimentar, as práticas, né, capitão? E esse requerimento aqui, ele vai de encontro àqueles 65 jogos de uniformes que foram feitos para a várzea e para aquele campeonato que a gente sabe que tem no Sinai do Plínio dos Santos, né, Euripim? E houve pelas informações que a gente teve, houve uma sobra desse material, porque alguns times parece que desistiram.
Então, para que possa realmente, esse vereador está preocupado com as categorias de base da cidade, vem de novo aqui conclamar ao pessoal aí, os times da várzea, aos bairros, assim como o Cipriano citou, para que eles possam, sim, estar incentivando as escolinhas, as categorias de base da várzea, no futuro, fazer uma pré-eleição para poder tirar os melhores talentos aí da várzea e, assim, criar o grande, fortalecido Barretos Esporte Clube tão sonhado aí, que a gente sabe que o Mazinho, o Maia, são pessoas que defendem essa bandeira, e a gente percebe isso e vê com muito carinho. Mas a gente sente que realmente há essa necessidade, as categorias de base. Então, que seja destinado pelo menos um jogo de camisa desses que sobraram da várzea à categoria de base do Barretos, que passa hoje uma situação muito difícil. A gente sabe, está precisando de verba para custear a federação, a arbitragem. Essa verba não vem, eles estão atrás de patrocínio, todo mundo correndo atrás. E esse vereador está fazendo a parte dele e espero contar com todos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores. Primeiramente, nós vamos proceder à votação do requerimento 637/2009. Os adendos, né? Porque aqui é a solicitação do viaduto lá para São Francisco, e o adendo feito por mim é que seja oficiado à Secretaria Estadual dos Transportes, bem como ao governador do Estado, e também à Artesp. Está em votação o adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade os adendos. Agora, a votação do requerimento 637/2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 637. Agora eu vou colocar em votação os requerimentos 639, 640 e 641/2009, de autoria do vereador Carlão do Basquete. Senhor presidente, pela ordem. Eu peço desculpa a Vossa Excelência, sei do empenho que Vossa Excelência está de conduzir a sessão. Mas, após o pronunciamento do vereador Euripinho, eu me vejo na obrigação de prestar apenas um esclarecimento. O vereador Euripinho manifestou que era da oposição, que estava tentando segurar a aprovação do projeto. Quero esclarecer que, em nenhum momento, a oposição estava aqui discutindo a aprovação ou não do projeto, nem mesmo querendo segurar a tramitação. Aqui, os vereadores que aqui estão na sessão de hoje tinham dúvida, assim como a oposição, como todos os demais, da tramitação do projeto. Não estávamos aqui discutindo, vereador, a aprovação ou não, mas sim a tramitação. E quero deixar também esclarecer ao vereador, Euripinho, que é um projeto, vereador, que não se trata de iniciativa do município, mas sim de uma empresa, de empresa privada, que está loteando essa área com o intuito de firmar convênio com o governo federal. Não tem nada a ver, não tem nenhuma iniciativa do município. Só um minutinho, doutor Leandro. Não, só um minutinho. Só para encerrar. Não. Deixa eu colocar em votação os requerimentos, doutor Leandro. Não, deixa eu colocar em votação. A partir da próxima sessão, tanto a palavra como líder, como a palavra pela ordem, vai ter que ter a justificativa. Estou comentando com Vossas Excelências, porque hoje a gente abriu um precedente, a presidência abriu um precedente, a partir da semana que vem, não. Eu sou testemunho, só para encerrar, eu já pedi para encerrar o assunto, vereador doutor Leandro. Eu tenho testemunho que a oposição em nenhum momento quis colocar algum obstáculo, o vereador Euripinho também não fez talvez a interpretação de Vossa Excelência foi diferente, mas pode ficar tranquilo que eu sou testemunho de Vossa Excelência, que sempre tramitou, tá bom? Vamos deixar encerrado esse assunto. Não, vamos encerrar esse assunto. Pela ordem, mas... Só para finalizar, senhor presidente, então, eu queria deixar isso registrado e esclarecer o vereador Euripinho que, em momento algum, nós tivemos essa intenção, viu, vereador? Tá bom. E que não há também, só para esclarecer a população, números de casas que serão construídas. Sei da vossa preocupação. Mas é bom deixar bem claro para a população que nos assiste. Obrigado, senhor presidente. Vamos deixar encerrado esse assunto, gente. Já, graças a Deus, tá na pauta, vai entrar, vai ser votado, a população vai ser beneficiada. Estão em votação os requerimentos 639, Euripinho, 640, 641.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos do vereador Carlão do Basquete. Estão em discussão os requerimentos 656, 658, 660, de autoria do Dr. Guilherme de Ávila. Com a palavra, o vereador autor dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes aqui presentes e que nos acompanham de casa. Eu, como fisioterapeuta, funcionário da saúde do nosso município, venho procurando defender a saúde de nossa cidade, que é um dos pontos mais críticos, dos maiores problemas da nossa cidade. Ao meu modo de ver, a saúde, juntamente com a falta de emprego, são os maiores problemas que nós temos. Eu fiz um requerimento pedindo a documentação ortodôntica que seja fornecida pela Prefeitura. Nós temos aqui o nobre vereador Dr. Caio, médico, já foi diretor clínico da Santa Casa, Dr. Munir, que hoje é o diretor clínico, Dr. Kiko Miziara, que também é médico na saúde, e sabe das dificuldades que nós temos de conseguir alguns exames. Para quem não sabe, a documentação ortodôntica são exames feitos em toda a face e boca do paciente para quando ele precisa fazer qualquer tratamento ortodôntico, né, de cuidar dos dentes, que precisa de colocar aparelho, alguma intervenção fonoaudiológica mais severa, entre outras coisas. E no centro de reabilitação nós fazemos o atendimento de fonoaudiologia e solicitamos para a FEB todo o atendimento. Inclusive eu quero aqui parabenizar todos os professores da FEB, gostaria que constasse em ato, senhor presidente, que sempre que nós solicitamos a FEB, a parte de odontologia prontamente nos atende, todos os professores atendem magnificamente bem, estão dispostos, fazem todos os procedimentos, uma gama muito grande de procedimentos, só que eles não realizam a documentação ortodôntica. Esse exame eles não realizam. E tem que ser feito no particular. É muito complicado para uma família carente ter que pagar esse exame, porque custa R$ 140 na nossa cidade essa documentação ortodôntica. E para quem a gente sabe que muitas vezes está desempregado, e precisa de uma criança para colocar um aparelho, para ver um problema de crescimento da mandíbula, às vezes um crescimento exagerado ou um crescimento reprimido dessa mandíbula, precisa ter todos esses exames para que possa ser colocado esse aparelho, para que possa ser feito esse tratamento fonoaudiológico para melhorar a fala dessa criança, o aprendizado até na escola, que nós sabemos que tudo isso atrapalha, e a Prefeitura e a Secretaria da Saúde não fornecem. Várias mães recorreram até mim para procurar saber se conseguia fazer isso daí. Todas elas eu encaminhei para a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Saúde ela não fornece esse exame. Então eu estou pedindo aqui para que passe a fornecer esse exame, que é de suma importância, porque senão muitos problemas não podem ser tratados. Os aparelhos na faculdade, que hoje um custo de um aparelho é muito alto, a FEB faz praticamente gratuitamente, custo de R$ 5,00, se não me engano, mensal. Acabam não fazendo esse tratamento se não tiver essa documentação ortodôntica. Então eu peço para que a Secretaria da Saúde, juntamente com a Prefeitura, comece a fornecer esse exame, senão problemas de bruxismo, de dores de cabeça, problemas diversos que pode ocasionar esse problema de mordida e de crescimento desordenado da mandíbula, pode afetar, e se não tiver isso daí, não tem como fazer o tratamento. Outro requerimento que eu estou fazendo aqui, após 90 dias de eu ter feito um requerimento aqui nessa casa, na primeira sessão, a respeito das filas de banco, dizendo que as filas estavam grandes, que os bancos não cumpriam a lei, né? Nós temos a lei 3.271 e depois outras, que só pode ficar 15 minutos, na fila do banco. Os mesmos bancos continuam descumprindo a lei. Caixa Econômica Federal, Itaú, tanto na prefeitura quanto no centro, nossa Caixa, nosso banco, não cumpre. Algum cumpre? Não, tem alguns que cumprem.
Mas esses mesmos que não cumpriam, continuam não cumprindo. Tem ações tramitando na Justiça, a Caixa Federal está contestando a ação de mais de 150 mil de multa e continua não cumprindo. As pessoas ficam 45 minutos, 50 minutos, eu mesmo já fiquei 50 minutos na fila e nada. Então eu estou solicitando aqui, senhor presidente, que seja oficiado por essa casa, na sua pessoa, como presidente da casa, convidando a todos os vereadores e todos os gerentes de banco da nossa cidade, para que nós possamos fazer uma reunião nessa casa, para que possamos, de uma vez por todas, resolver esse problema das filas. Para que os gerentes venham aqui e exponham os seus problemas. Por que essa lei não é cumprida? Se é direito, se é lei, tem que ser cumprida e tem que fazer cumprir. Senão nós vamos para a Justiça. Então aqui estou dando 90 dias, os mesmos bancos continuam do mesmo jeito. Então eu estou pedindo, através desse requerimento, para que seja oficiado, para que todos os vereadores que quiserem estar presentes, possam estar presentes nessa sessão, e para que a gente possa sair daqui com um acordo, um termo de ajustamento de conduta, para que todos os bancos possam cumprir da melhor forma possível, para que os bancos não sejam acionados, para que a população seja bem atendida, e para que a prefeitura cumpra com o seu papel fiscalizador, e para que nós não tenhamos mais problemas relacionados a essa fila de banco. Eu acho que essa é a última instância, 90 dias, esses requerimentos foram feitos no dia 2 de fevereiro deste ano. Caso aí não se resolva depois dessa reunião, aí eu já quero deixar aqui constado que esse vereador vai procurar a Justiça até a última instância para que a população não seja mais humilhada na fila de banco, ficando mais de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Eu mesmo já fiquei na fila muito mais do que meia hora. Então, se eu fiquei, idosos também estão ficando, gestantes e outras pessoas mais que não podem mais ficar. E o outro requerimento, senhor presidente, que eu pedi para que todos aqueles vereadores que também apoiassem a causa, que assinassem conjuntamente, para que a gente pudesse enviar para todos, para o presidente da Câmara Federal, para todos os líderes dos partidos da nossa Câmara Federal e os 513 deputados, para que fosse um manifesto que a grande maioria dos vereadores que nós representamos a população, nós somos a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Está aqui meu amigo Lucas Matar, jornalista, jovem, participou de um programa essa semana a respeito do toque de recolher na TV Barretos. E eu acho que nós precisamos dar limite às pessoas. E hoje esses adolescentes, eles têm condições sim, eles sabem da sua responsabilidade, eles sabem das causas e consequências de matar uma pessoa, de roubar, de fazer um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, só de um tráfico de drogas, só que eles não estão sendo punidos. Eles estão sendo usados por traficantes maiores, são os burros de carga, porque eles sabem que eles não vão ser presos. Então nós precisamos dar limites. Eles têm condições sim, eles têm discernimento, eles votam inclusive, muitos deles votaram na gente, então eles precisam sim ter essa maioridade penal reduzida para que tenham, porque a gente sabe que a Fundação Casa não recupera ninguém, então nós precisamos de leis mais duras, leis mais severas. As leis no nosso país são muito brandas e a sensação de impunidade é muito grande. Então nós precisamos... tem uma parte, vereador? Vereador, só para acrescentar no negócio que você está falando, você fala que as leis mais duras. Eu acho que as leis do Brasil são até duras. A questão não é da lei ser dura, é questão da lei ser aplicada. Porque não adianta falar, tal crime tem 2 anos de cadeia, só que nunca vai. Fica um sexto. Então, fica um sexto que depois cai na 9.099 e não vira nada. Então a questão é ter aplicação da pena. Às vezes até mais branda, mas se aplicar, resolve. Obrigado, vereador. Isso. E esse manifesto, como eu disse, eu pedi o apoio de todos aqueles vereadores que apoiam a causa, a grande maioria assinou aqui e vai enviar, porque como nós somos os legítimos representantes do povo, das pessoas, nós estamos mostrando para os deputados para que deem um andamento maior, um andamento rápido nessas proposituras, que tem diversas leis tramitando na Câmara dos Deputados. Então nós estamos pedindo que isso dê um andamento mais rápido, que dê uma solução, que a população está clamando por isso daí. A população não aguenta mais ver tanta impunidade, a população não acredita mais na justiça, muitas vezes a população às vezes até não acredita mais na própria polícia. Por quê? Por causa do não cumprimento dessas leis e dessa sensação de impunidade. Então, quero agradecer aqui
ao Kiko, ao Miltinho, Euripinho, o Capitão Carlos, Cipriano também assinou, Dr. Otávio, Dr. Francisco, Dr. Munira, André, Dr. Caio, Paulo Correia, Capetinha, que assinaram esse requerimento em conjunto. Acho que obrigado a todos vocês e acho que a população agradece. A grande maioria da população pede isso daqui. Se nós representamos o povo, nós temos que realmente fazer a vontade do povo. Muito obrigado, parabéns a todos que assinaram. É só, senhor presidente. Deixa eu colocar em votação aqui. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 656/2009, 658/2009, 660/2009, de autoria do Dr. Guilherme Henrique de Ávila. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos do vereador Guilherme. Pois não, a palavra pela... Vai na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, quem estão em casa nos assistindo. Eu queria lembrar, e isso não é para o doutor Otávio, de jeito nenhum, eu queria lembrar que nós temos uma cópia do processo número 97/2009, que é o balancete de dezembro de 2008, na íntegra em casa. Tá certo? Só isso. Muito obrigado. Os requerimentos agora em discussão são requerimentos do Dr. Kiko Miziara, 661/2009, 662, 663/2009, 664 também. Com a palavra, o autor, Dr. Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, funcionários, imprensa, eu gostaria de convidar os nobres colegas a um pequeno exercício de matemática. Um pequeno exercício de matemática. Os pacientes que são atendidos no ambulatório de saúde mental, por determinação já há algum tempo da administração, somente podem levar para casa medicações para um mês. Então, as receitas são fornecidas para um mês. O que ocorre? Imagine um médico que atenda 10 pacientes num dia, num determinado dia. Dentro de um mês, ele irá atender outros 10 pacientes e terá que fazer, além do atendimento a esses pacientes e da receita a esses pacientes, as receitas dos 10 pacientes do mês anterior. Serão 20. No mês seguinte, serão 30. No mês seguinte, serão 40, e assim é um processo de progressão aritmética. Isso ocorre num dia, e em todos os dias o processo se repete. O que ocorre é que, dentro de um certo tempo, o médico não terá nenhum tempo para se dedicar efetivamente ao paciente. Ele terá todo o tempo dedicado à confecção de receitas. Isso porque, infelizmente, e foi uma das primeiras coisas que eu solicitei ao então eleito pela primeira vez prefeito Emanuel, que tentasse informatizar a farmácia, o que com isso teria uma condição muito mais fácil de controlar o estoque, muito mais fácil de evitar abusos, muito mais fácil de coibir qualquer tipo de safadeza que pudesse surgir por parte de quem quer que fosse. Passados os 4 anos do seu primeiro mandato, ele não conseguiu. Eu voltei a cobrar dele em janeiro ou em dezembro, não lembro quando, e ele me disse que estaria informatizando, aliado a um procedimento junto à informatização das unidades de saúde. Já estamos no 5º mês da sua administração e até agora nada, e acredito que vai continuar sendo agora nada.
Eu não estou me defendendo, não, mesmo porque ontem, esses dias, por uma questão de decisão pessoal, eu acho que eu devo me afastar, talvez definitivamente, no ambulatório de saúde mental. Por questões pessoais, questões de que eu não dou mais conta de atender como médico, como deve ser o atendimento de um médico em relação a um paciente em situação tão delicada quanto é o paciente psiquiátrico. Porque parte do meu tempo eu sou perdido em papelamas. E muitas. Não são só essas de receituário, não. Tem todo um monte de procedimentos que a gente é obrigado a fazer e, com isso, qualquer outro médico aqui na casa há de confirmar as palavras que eu estou usando. E, com isso, o prejudicado, como sempre, acaba sendo o paciente. Além de todos os transtornos que isso nos causa, nós temos que considerar também os transtornos que isso causa ao paciente. Muitos pacientes moram na zona rural, muitos pacientes moram nos distritos, muitos pacientes têm condições de locomoção ruim demais da conta para ter que ir todo mês pegar a receita e enfrentar uma fila para poder requerer aquilo que é de direito. Eu já fiz esse requerimento o ano passado, solicitando da administração que procurasse ser um pouco mais ágil e um pouco mais decente no sentido de atendimento à população. Vereador Francisco. Não vejo isso. Aliás, eu vejo uma sucessão de coisas que vem acontecendo cada vez mais a pior, com o único prejuízo das pessoas que ali, desafortunadamente, precisam fazer uso. Com isso, nós temos hoje um ambulatório absolutamente saturado, não há condições de atendimento, nós não temos volume de funcionários eficientes, nós não temos volumes de técnicos eficientes, nós temos um grupo pequeno de psicólogas, são 5, para atender uma demanda de uma população até regionalizada de mais de 200 mil pessoas. E nós não temos psiquiatra em número suficiente para dar atendimento àquilo que a população requer. Precisa, e é um saláriozinho, diga-se de passagem, que seria muito pouco oneroso para a prefeitura de pagar R$ 1.500 por mês. Não custaria nada a prefeitura se ela tentasse contratar outros profissionais naquilo que hoje naquilo que a demanda hoje é absurdamente elevada. Então, eu estou pedindo mais uma vez para ver se tenta fazer alguma coisa. E seria muito simples. Por exemplo, no mesmo exercício de matemática, um paciente que vai voltar daí 6 meses, 180 dias, se ele toma 3 comprimidos por dia, o médico faz uma receita de 540 comprimidos, e isso vai para o computador, não vai para a mão do paciente. Vai para o computador e mensalmente ou bimensalmente o paciente vai lá retirar a medicação que lhe compete. Haveria um controle muitíssimo maior, não se traria tantas coisas tão ruins para as pessoas terem que enfrentar tantos aborrecimentos, e, principalmente, nessas condições, nós teríamos uma agilização muitíssimo maior e um atendimento que, teoricamente, deveria melhorar. Em relação a isso, eu faço uma outra solicitação, num outro requerimento, em que todo paciente que é acompanhado cronicamente, se ele não tiver um procedimento de agendamento dentro da própria instituição, onde ele é atendido, ele tem que fazer um percurso de voltar à unidade básica, de solicitar do médico ali atendente o encaminhamento para ele fazer o acompanhamento com o médico pelo qual ele já passou, vereador Otávio. É todo um desgaste imenso, não é só uma consulta a mais. Ele vai ter que usar o médico da unidade básica apenas para solicitar um encaminhamento para... E tirar daquele médico ali uma possibilidade de consultar efetivamente uma pessoa. E, além de fazer esse procedimento atravancado, ele acaba, muitas vezes, sendo encaminhado, e lá dentro do processo de agendamento, ele pode ser encaminhado para outro profissional. Outro profissional é outra conduta. Outra conduta pode resultar em benefício ou não. E, de repente, num terceiro procedimento de encaminhamento, ele pode cair com o médico anterior, que ele diz, não, mas isso aqui não é conduta minha, a minha era aquela. Tudo isso resulta numa situação que a gente chama de descaso, porque não é um processo inteligente sequer de se dar ao paciente a condição de atendimento que ele requer, e sim dar ao paciente uma condição de consulta, que muitas vezes não é isso que ele quer. Porque quando o paciente é consultado,
ele é medicado e deve ser necessariamente reavaliado dentro do procedimento. E não é isso que acontece, vereador Munir. Vereador Caio, que são colegas meus de profissão. Não é isso que acontece. E nós perguntamos para o paciente, você é diabético? Quem é que te acompanha? Ah, não, foi o médico do postinho. Tudo bem, o médico do postinho é qualificado para isso. Mas se ele é encaminhado para um especialista e faz a consulta com o especialista, ele deveria ter necessariamente o agendamento com um especialista para poder fazer um tratamento que fosse dentro da especialidade. E não, de repente, por exemplo, cair com um outro profissional não especializado na área, dentro de uma unidade de saúde, que se veria obrigado a fazer de novo o processo de encaminhamento. Coisas muito simples que nós poderíamos tornar a prefeitura, dentro da sua capacidade de atendimento, muitíssimo mais eficiente, coisa que a gente, infelizmente, tem notado que não tem ocorrido. Bem, são duas solicitações com relação à saúde, de uma forma geral, isso sem falar que continua demorando demais da conta alguns tipos de exame, principalmente eletroencefalograma. O que eu falo demais da conta é, no mínimo, 6 meses. E isso daí, para um paciente que, de repente, passou a apresentar crises convulsivas, só tem um caminho. Ele vai para um consultório particular, paga a consulta, faz o eletro, para que a gente possa dar acompanhamento a esse paciente. Coisa que não deveria ocorrer. A administração está tentando ser um pouco mais ágil, um pouco mais eficiente? Não, tem que tentar ser muito mais ágil, muito mais eficiente, porque quem paga por isso, como sempre, é a população. Com relação à medicação, como eu abordei agora há pouco, se não se tomar atitudes um pouco mais inteligentes, daqui a pouco o médico vai ficar por conta de receita e o paciente vai ficar por conta de fila de espera. Coisa que, tenho certeza, nenhum dos senhores acha ao mínimo inteligente e ao mínimo viável. Eu faço num outro requerimento aqui, perguntando ao senhor prefeito quantos agentes de trânsito atuam na cidade e onde. Há uma série de requerimentos feitos pelos senhores vereadores de que as escolas ficam em completo abandono quando da saída das crianças. Precisa ter agentes de trânsito removidos para essas situações. Mas aqui o centro da cidade também se torna caótico em alguns momentos, porque não tem nenhum ali. E a gente começa a ver os absurdos de pessoas pararem em fila dupla para conversar, parar na porta da farmácia para conversar quando tem o estacionamento para eles, e assim por diante. Coisas que nós podemos mudar, cobrando de que se a administração nomeou tantos perrapados, sabe lá Deus para quê, por aí, por que não nomeia ou não cria mais um número razoável de agentes de trânsito para poder salvaguardar vida, principalmente? E o último requerimento, só para encerrar, porque já está encerrado mesmo, a prefeitura diz que tem decibelímetro. Eu quero saber quantas vezes usou, porque o barulho continua igual. Obrigado. Continua em discussão os requerimentos do vereador Dr. Kiko Miziaro. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 664, 663, 661, 662/2009, de autoria do Dr. Kiko Miziaro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os requerimentos de autoria do vereador. Senhor presidente. Pois não, senhor. Eu gostaria de solicitar a prorrogação dos trabalhos, tendo em vista o adiantado da hora. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a prorrogação dos trabalhos na noite de hoje, por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos 635, 636/2009, do vereador Dr. Leandro Anastácio. Com a palavra o autor, Dr. Leandro. Você breve. Tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham na galeria e que nos assistem pela TV Barretos. Senhor presidente, eu vou ser breve. Eu apresentei esses dois requerimentos, gostaria de destacá-los. Um é com relação ao projeto que nós aprovamos na sessão passada, na qual nós fizemos a aprovação de uma abertura de crédito no valor de 493 mil, que serão utilizados em pavimentação asfáltica. E durante a semana nós fomos cobrados por alguns munícipes que terão esse benefício, os moradores do bairro São Francisco, do Residencial Minerva, do Dom Bosco, do
Jardim Arizona, que estão ansiosos no sentido de que sejam prestadas informações de quais ruas serão asfaltadas, uma vez que todas as ruas desses bairros necessitam de uma atenção urgente da administração. Por isso eu apresentei esse requerimento, solicito aos vereadores o empenho na aprovação, para que nós possamos realmente receber as informações e levar ao conhecimento da população que reside nesses bairros, que estão ansiosos nessas informações, uma vez que nós não temos sequer informação de quando será iniciada essas obras, e nós temos a certeza que os vereadores, eu tenho a certeza, estarão aprovando esse requerimento para que as informações cheguem a essa casa e nós possamos levar ao conhecimento de toda a população. Um segundo requerimento foi o requerimento relacionado ao bairro residencial Grande Horizonte. Há dias atrás nós aprovamos aqui até votos de louvor, congratulação pela inauguração de uma quadra localizada nesse bairro. Mas, infelizmente, nós temos passado lá com frequência e temos observado o descaso que tem sido provocado por alguns proprietários de lotes lindeiros naquela região. Então, seria importante que fosse tomadas as devidas providências pela administração, porque são lotes que estão servindo de verdadeiras caçambas de entulhos, de lixo, de alguns munícipes que acabam desrespeitando o meio ambiente e estão jogando entulhos naquela área que, além de entulho, tem um problema de mato, que está tomando conta de toda aquela localização. Então, são dois requerimentos de interesse da população, de suma importância, que eu gostaria do apoio dos vereadores, para que nós possamos ter as informações pertinentes e levar ao conhecimento de toda a população que tem clamado pelo nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente. Tá, velho, tem 7 minutos ainda. Não, mas ele é o próximo da prova. Continua em discussão os requerimentos 635, 636, doutor Leandro Anastácio. Não havendo oradores, estão em votação os requerimentos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os requerimentos 635, 636 do vereador doutor Leandro Anastácio por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos 644/2009, 645/2009, de autoria do vereador Luiz Humberto de Campos Sártio Capetinha. Com a palavra o autor dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento 644/2009, senhor presidente. Nós estamos solicitando, junto ao Departamento